Olá pessoal, eu sou o Wanderson, estou aqui gravando esse vídeo para mostrar a resolução dessa questão aqui que foi me passada, tá bom? A questão fala o seguinte, ó, o dono da clínica Saúde e Vida solicitou o desenvolvimento de programa em Python para a gestão das marcações de consultas de seus clientes e dos atendimentos realizados pelos diversos especialistas lotados nesta unidade. Esse sistema deve possibilitar o agendamento online de consultas para otimizar a rotina dos seus funcionários e oferecer mais comodidade aos seus clientes. No agendamento das consultas, o sistema deve apresentar as agendas disponíveis de cada profissional que realiza atendimento na clínica e os valores de cada atendimento de acordo com a seguinte tabela: clínico geral, R$ 250, nutricionista, 150, fonoaudiólogo, R$ 200, fisioterapeuta, 150, odontólogo, R$ 200. Quando o cliente comparece ao consultório no horário agendado, o atendente da clínica registra no sistema o código do atendimento que será realizado, CPF, nome, idade e se tem convênio com a clínica. Caso o paciente tenha convênio com a clínica, o sistema deve considerar o desconto de 75% em qualquer tipo de atendimento. No final do expediente, o atendente informa o CPF com o valor -1 e o sistema deverá imprimir a relação dos especialistas e a respectiva quantidade de atendimentos realizados no expediente, a relação nominal dos clientes que possuem convênio com a clínica e que possuem acima de 59 anos, o percentual de clientes que realizam procedimento com fisioterapeuta, o valor total arrecadado pela clínica no final do expediente. Tá? O que eu entendi aqui por essa questão? Né? A gente vai ter alguns dados que serão lidos e processados, né? Como todo programa é. Aí ele fala bem aqui embaixo, a gente não deve se preocupar muito com a questão lá de cima, de agendamento online, etc. Porque é uma questão referente à introdução, à programação ali, tá bom? Não está referido mesmo a um programa real. Aí ali embaixo, o segundo parágrafo, ele fala o seguinte: quando o cliente comparecer ao consultório no horário agendado, o atendente da clínica registra no sistema o código do atendimento que será realizado. Esse código do atendimento que será realizado é simplesmente dizer se ele vai para um clínico geral, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta ou odontólogo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, deixa eu puxar só essa parte um pouquinho mais para cá. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer a apresentação do menu de opções, né? Menu de atendimento, tá bom? Vou apresentar aqui um menu para o usuário para informar, olha, código 1 é para quem? É para clínico geral. Código 2 para nutricionista e assim sucessivamente. Então a gente vai colocar aqui, ó, print, menu, aí mais outro print, onde a gente vai colocar 01 ou apenas um aqui, traço, clínico geral, tá? Outro print aqui, número 2, a gente vai para o nutricionista, print, número 3, a gente vai agora para o fonoaudiólogo, pronto, print, o número 4, ele vai para o fisioterapeuta, e o print 5 aqui, ele vai para o odontólogo. Tá bom? Pronto, apresentei as opções, né, do menu, mas eu não apresentei a informação pedindo para o usuário digitar a opção desejada. Então a gente vem aqui em cima e a gente vai declarar lá na nossa seção de dados a seguinte variável: opção atendimento, tá bom? Ela começa ali com 0, ok? E aqui embaixo a gente vai fazer justamente a leitura dessa opção. Aí nós vamos colocar opção atendimento é igual. Ela é do tipo inteira, tá? Por que inteira? Né? Porque a gente colocou ali as opções 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem que colocar o int, e dentro desse int a gente vai colocar o input, né?
input, e dentro do input a gente vai colocar qual mensagem a gente deseja mostrar para o nosso usuário. Aí informe a opção do cliente. Não, informe o tipo de atendimento. Tá bom? Coloca 2 pontos aqui, um espaço. E pronto, a gente já apresentou a questão do atendimento e a gente já mostrou aqui a questão do atendimento e já fizemos a primeira parte, que é informar que tipo de atendimento o cliente quer. Tá certo? Só que agora a gente tem que tomar cuidado no seguinte, o usuário ele só pode digitar uma dessas 5 opções. Se ele digitar, por exemplo, valor 0 ou valor 6, esse tipo de coisa, deve ser apresentada ao usuário uma mensagem de erro, informando o seguinte, olha cara, nenhuma dessas opções tem no menu, você deve ter cometido algum erro. Para isso a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai englobar esse menu através de um while, onde eu vou colocar o seguinte, enquanto a opção do atendimento for menor do que 1, ou a opção do atendimento for maior do que 5, né, que é a última opção, você realiza novamente essa leitura aqui, tá bom? Enquanto esse atendimento não estiver entre 1 e 5, você continua fazendo essa mensagem, só que aqui a gente complementa com uma mensagenzinha de erro. Pode ser que a leitura também gere uma exceção, mas só que como se trata de um problema ainda das disciplinas introdutórias à programação, eu não vou tratar de exceção neste caso, tá bom? Vou tratar como se a pessoa simplesmente ia digitar o número inteiro e acabou a história, tá bom? Então a gente coloca aqui a mensagem de erro. A mensagem de erro é exatamente a mensagem que você coloca aqui no while, tá? Segundo aqui, vem pra cá, ó, mesma mensagem. Só que aqui a gente vai informar assim, ó, erro, opção inválida, tá bom? Aí, tente novamente. Outra coisa que eu achei estranho nessa questão é a questão do seguinte, não tem uma opção de sair justamente logo no menu. Ele fala que a opção de sair deve ser considerada no CPF do cliente, tá bom? Então, se é para fazer essa leitura, né, eu a considero até o seguinte, eu considero esse menu de atendimento ser trocado de posição. Você lê primeiro o CPF do cliente para depois identificar que tipo de atendimento ele deseja, tá? Aí mudando aqui de ordem, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar aqui leitura do CPF do cliente. Tá? Eu só vou mudar de ordem. Ali está escrito no texto que deve ser realizado primeiro a leitura do código do atendimento e depois do CPF, né? Mas aqui eu vou inverter. Por quê? Porque o menos 1 no CPF indica que o programa não precisa dar continuidade. E o CPF eu vou tratar aqui como um valor inteiro, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, CPF, eu vou considerar ele como um valor inteiro e não um valor que a gente está acostumado, né? De, por exemplo, 11.11.11.11, né? Isso é um exemplo bem, na verdade nem é um CPF válido, mas é um exemplo para vocês saberem, né? Então aqui eu vou fazer a leitura, ó. Eu estou considerando que é o inteiro, então eu coloco o int. E aqui dentro eu coloco input e dentro do input eu vou colocar a mensagem que eu desejo. Aí informe o CPF do cliente. Ou -1 para sair. Tá bom? Eu coloco essa opção aqui, eu vou até colocar entre colchetes para a pessoa ficar ciente. Se eu digitar -1, eu saio do sistema, eu encerro o expediente. Ou então, por exemplo, para encerrar o expediente, né? Vai ficar bem mais claro assim. Pronto, então aqui eu já estou pegando o CPF do cliente e verificando. Só que é o seguinte, essa leitura do CPF ou é -1 ou é um valor positivo, tá? Eu vou considerar sempre que o CPF é um valor positivo. Então tem que estar entre esses dois casos. Aí se caso o valor esteja menor do que -1, neste caso, né, porque a gente pega valores menores do que -1,
a gente já vai dizer que, olha, não é bem assim, tá errado, tá bom? O CPF ou ele deve ser maior do que zero, ou ele deve ser menor do que um para a gente poder aceitar essa leitura. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto o CPF é diferente de menos um, enquanto CPF, deixa eu ver aqui, enquanto CPF menor do que zero e CPF diferente de menos um, que é o valor de saída, eu vou repetir essa leitura desses dados, tá? Eu vou colocar dentro do while ali. E aqui eu mostro uma mensagenzinha de erro, tá bom? Esse erro ele recebe esse if do erro ele recebe justamente a mesma coisa que está aqui no while. Então a gente vai ter aqui dois pontos e aqui a gente apresenta a mensagem de erro. CPF inválido, tente novamente. Tá bom? Pronto, se for menos um, ele vai dar falso ali, né? Falso com verdadeiro, dá falso, né? Quer dizer, aqui vai dar verdade e menor do que zero, verdadeiro tipo... por exemplo, se ele for diferente de menos um, aí aqui ele tem que ser tanto maior do que zero, né? O menor ou igual a zero aqui, na verdade. Enquanto ele for menor ou igual a zero, está dando problema. E enquanto ele for diferente de menos um, ele também está dando problema, tá? Na verdade é os dois. Por exemplo, se eu digitar o menos 2, isso daqui vai acontecer o seguinte, menos 2 é menor do que zero, verdade. E é diferente de menos um, verdade. Então, verdade, verdade, verdadeiro. Então ele continua realizando o while. Agora, por exemplo, se eu digitar menos um é menor do que zero, certo? Certo, verdade. E menos um é diferente de menos um? Não. Então nós temos verdade e falso. Se eu tenho verdade e falso, eu tenho um falso como resposta. E quando a gente tem um falso no while, a gente sai dele, tá bom? Então essa é a minha percepção. E agora, por exemplo, um número maior do que zero, por exemplo 1. 1 é menor do que zero? Não, falso. E 1 é diferente de menos 1? É, verdadeiro. Então nós temos falso e verdadeiro. Isso me dá falso. E falso a gente sai do while. Tá bom? Essa daqui é a leitura do CPF. E o próximo passo é justamente verificar se esse CPF ele é diferente de menos 1, né? O CPF que a gente fez a leitura. Se ele for diferente de menos 1, aí sim é que a gente apresenta o menu de atendimento. Tá? É por isso que eu vou colocar ele para dentro do if ali. Ó. Bom? Se for um CPF válido, eu vou até colocar aqui, ó, se for CPF válido, continua o expediente. Tá bom? Pronto, aí aqui eu estou lendo a opção e estou dizendo, olha, a opção do atendimento não é esse atendimento, informa atendimento válido. Então a gente já fez a leitura do CPF e a opção de atendimento. Agora a gente vai ler as outras informações do cliente, que são o quê? O nome, a idade e se tem convênio. Tá bom? Então a gente vai dar continuidade aqui dentro do if, tá? Sempre lembrando, tem que ser dentro do if. Aí vamos agora fazer a leitura dos outros dados. Aí, por exemplo, é leitura do nome do cliente, tá bom? Leitura do nome do cliente. Aí nós vamos ter aqui, lá nos dados, eu vou colocar esse nome, tá? Vou colocar aqui nome desse jeito aqui. Eu posso até colocar nome cliente, por exemplo, tá? Aí no nome do cliente eu vou só fazer assim, ó. Nome cliente recebe. Input, informe o nome do cliente. Pronto, simplesmente isso. Fiz a leitura do nome do cliente. Agora vamos fazer a leitura da idade do cliente. Nós vamos agora para cima aqui. Aqui em cima que eu estou colocando pode ser temporário ou esse valor aí acabou, tá bom? A gente vai determinar daqui a pouco se ali vai permanecer ou a gente vai tirar de dentro dali e colocar em outra posição dentro do nosso programa, tá? Então aqui eu vou colocar idade, tá? Idade, então aqui é a leitura da idade do cliente. Aí lembrando aqui, ó, essa leitura a gente tem que tomar cuidado no seguinte: essa idade ela não pode ser menor do que zero, tá?
Se for zero, a gente vai considerar a idade zero em anos como se fosse um bebê, tá bom? Aí nós vamos considerar aqui o seguinte, ó. Enquanto a idade for menor do que zero, deu problema, a gente tem que ficar repetindo a leitura da idade. Então a gente vai colocar idade int, né, que eu vou considerar que a idade é uma inteira, informe a idade do paciente em anos. Do paciente não, do cliente em anos. Aí eu vou colocar aqui entre parênteses anos, tá? Aí aqui eu vou pegar a idade. Aí, por exemplo, aí eu vou mostrar uma mensagem de erro. Se a idade desse cliente for menor do que zero, deu problema. Então eu tenho que apresentar a mensagem de erro. Erro, idade inválida. Tá bom? É sempre importante fazer isso. Tente novamente. Tá? Pronto. Se não deu, se a idade é correta, se é uma idade maior do que zero, maior ou igual a zero, então beleza, a idade está ok. Eu vou dar prosseguimento à leitura do próximo dado. A leitura do próximo dado é o seguinte: se ele tem convênio, verificar se leitura, se o cliente tem convênio, tá bom? Esse convênio eu vou considerar o S de sim e o N de não, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar se tem convênio ou não, tem convênio. Eu vou colocar o nome da minha variável assim, ela vai começar com N, tá? De não, porque eu já no início eu já considero que o cliente não tem convênio. Aí vai me dizer e eu vou tirar essa dúvida, se ele tem ou não. Então a gente vai colocar aqui, ó, tem convênio, vai receber input, o cliente tem convênio, aí é sim ou não, tá? Vou colocar SN aqui. Muitas pessoas gostam de colocar o seguinte, gostam de colocar sim, não, tá bom? E aí, neste caso, eu tenho uma frase inteira. Para me eliminar isso e pegar somente a primeira letra, que eu vou fazer igual a gente faz no console do Linux, que a gente coloca o yes, o yes é só o y, o no é só o n, se a gente coloca yes ou not, ele ainda mesmo assim considera, né? Então vou fazer aqui o seguinte, ó, tem convênio, vai receber, tem convênio, eu vou dar um lower, né? Colocar em letras minúsculas e vou pegar apenas o primeiro caractere. Para mim poder fazer isso, eu faço da seguinte maneira, ó, tem convênio.lower e pego somente o índice 0 aqui, que é o primeiro caractere da resposta que o cliente me der, tá? Aí aqui nós vamos verificar se ele tem desconto ou não tem desconto, tá bom? Vamos checar aqui. Aí ele vai ter uma certa porcentagem de desconto, né? Essa porcentagem de desconto eu vou considerar como uma constante, tá? Eu vou até colocar aqui constantes, tá bom? Constantes do meu projeto. Bem, assim, não é bem constante porque o Python não tem esse negócio de constante, né? Eu vou colocar apenas o seguinte, ó. Desconto, né? Porcentagem de desconto. Pronto, porcentagem de desconto. É 75%, então 75% eu considero 0,75, tá? Isso daqui é 75%, equivalente a 75%. Então, se ele tiver convênio, o que vai acontecer? Eu vou ter um desconto. Aí eu tenho que ir aqui e colocar nas minhas variáveis a variável de desconto. Ela é do tipo float, né? Ou double, né? Como você preferir. Que ela vai ter casas decimais, que trata-se de um valor monetário. Valor monetário sempre com casas decimais. E agora? Olha, tem o desconto, como é que eu calculo esse desconto? Primeiro eu verifico qual foi o tipo de atendimento que o cliente quis, né? Aí eu vou checar aqui, ó. Se a opção de atendimento foi igual a 1, né? Quer dizer que foi para o clínico geral. Qual o valor da consulta do clínico geral? Não, primeiro eu preciso verificar se ele tem convênio, tá? Se tem convênio,
igual a S aqui, no S minúsculo, tá bom? Se ele tem convênio, se ele não tem convênio, já é outra parada, tá? Mas aqui eu já vou fazer o seguinte, ó. Depois da leitura, eu vou verificar o valor da consulta. Verifica o valor da consulta, tá bom? Por exemplo, por que eu vou fazer isso? Não é porque eu vou verificar primeiro o valor da consulta e depois eu vou aplicar o desconto, tá? Aí eu posso vir aqui lá em cima, ó, eu posso colocar valor consulta, tá bom? Ela também é um tipo float, que é um valor monetário, né? Aí, por exemplo, se a opção do cliente de atendimento for o clínico geral, que é o valor 1, o que eu faço, né? Se você quiser deixar seu código mais bonito do que colocar o número 1 aqui e simplesmente colocar clínico geral, eu indico fazer o seguinte, fazer umas constantes aqui em cima, colocar as constantes aqui, onde clínico geral recebe o valor 1, nutricionista recebe o valor 2, o fonoaudiólogo recebe o valor 3 e o fisioterapeuta recebe o valor 4 e o nosso odontólogo recebe o valor 5, tá bom? Aqui a gente vai ter uma noção melhor do que cada coisa está sendo feita lá no código lá abaixo, tá? Por exemplo, se a opção de atendimento foi clínico geral, o valor da minha consulta ele é R$250, tá bom? Se a opção de atendimento for igual ao nutricionista, o valor da minha consulta passa a ser R$150, tá bom? Se a opção de atendimento for igual ao fonoaudiólogo, eu vou ter o valor R$200, tá bom? O valor da minha consulta será de R$200. Se a opção do meu atendimento for igual fisioterapeuta, o valor da minha consulta vai ser de 150. Aí o que a gente percebe? O nutricionista e o fisioterapeuta recebem a mesma quantia. Só que eu vou deixar separado aqui no if, tá? Só por questões estéticas do código, tá bom? Mas você poderia colocar um end ali e juntar os dois na mesma instrução if. Aí se for do fisioterapeuta, o valor da minha consulta passa a ser R$150. Se não, o último aqui é o odontólogo, né? Por exemplo, eu posso até colocar ainda aqui, ó, se a opção do atendimento foi odontólogo, né? Aí o valor da minha consulta será de R$200, tá bom? Então aqui eu já tenho o valor da minha consulta. Aqui tá beleza. Agora eu vou verificar se esse valor da consulta ele permanece ou eu aplico o desconto. Aplico ou não o desconto, tá bom? Aí aplicação ou não do desconto. Aí, por exemplo, o desconto eu vou calcular de acordo com o valor da consulta. Aí, por exemplo, se ele tem convênio, né? Isto é, se o convênio, eu tenho convênio é igual a S, se ele tem convênio, o desconto ele será igual ao valor da consulta vezes a porcentagem de desconto. E o valor da minha consulta passa a ser o valor da minha consulta anterior menos o desconto que foi dado, tá bom? Aí o meu valor da minha consulta ele acaba sendo atualizado. Aí pronto, já apliquei aqui o desconto em qualquer tipo de atendimento do expediente. O atendimento informa CPF com valor menos 1 e tal. Aí, por exemplo, quando o usuário digitar um CPF negativo, o que acontece, né? Ó, se o CPF é diferente de menos 1, ele faz isso daqui. Se não, aquele if lá de cima, tá bom? Esse if aqui, esse else, ele está se referindo ao if lá de cima que está verificando a questão do CPF ser negativo ou não. Se não, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um break. Tá certo? O que a gente vai fazer aqui é dar um break. Por que esse break, né?
Porque eu quero que meu programa fique fazendo isso até o cara digitar o CPF igual negativo, né? Eu quero que ele execute tudo isso daqui, leitura do CPF do cliente, menu de atendimento, etc., indefinidamente até o cara digitar o coisa. Então lá em cima eu vou colocar um while true, que aí eu crio um loop, digamos assim, infinito. Só que ele pode ser quebrado justamente pelo break, mas só que o break só é ativado quando o CPF é igual a -1, tá bom? Então venho para cá, ó, e indento tudo isso daqui para dentro do while. Pronto, aí eu tenho o meu código, ele está fazendo todas essas leituras. Mas só que ele não está fazendo nenhum processamento. E outra coisa, agora é que a gente vai verificar, como a gente colocou esse while true, a gente vai verificar se a gente coloca ou não dentro os dados que a gente estava fazendo lá em cima. Por exemplo, o CPF aqui, obrigatoriamente esse CPF ele sempre tem que vir aqui e ele tem que ser igualado a 0, tá bom? Por que igualado a 0? Para ele poder entrar nesse while, ou então ele é retirado lá de cima. Tá? O nome do cliente, ele pode ser retirado lá de cima? Deixa eu ver aqui. O nome do cliente pode, né? Por quê? Porque ele não está sendo necessário ali. É simplesmente só para fazer a leitura daquele cliente naquele momento, né? Daquele atendimento. A opção de atendimento, ela deve ser passada para dentro do while, e da mesma forma por causa do CPF, que é para poder ter a opção de ela poder entrar nesse while aqui, tá? A opção de atendimento ela tem que também estar ali dentro. A idade, né? A idade ela também vai ser necessária por causa da mesma situação do CPF, porque a gente tem uma verificação da idade aqui embaixo, tá? Então ela tem que estar ali juntinho com o ALI. Tem convênio, esse tem convênio, lembrando que aqui a gente não fez essa verificação do tem convênio, porque o cara pode digitar uma coisa totalmente aleatória, né? Então eu tenho que colocar aqui o ALI, enquanto tem convênio diferente de S e tem convênio diferente de N, que são as duas opções, você tem que ficar sempre fazendo essa leitura e caso ocorra algum problema, você apresenta a mensagem de erro. Se é a mesma mensagem do duale, tá? É a mesma mensagem do duale. Ctrl C, Ctrl V aqui, e aqui a gente vai ter print, erro, resposta inválida, tá? Resposta inválida, tente novamente. Tá bom? Só uma mensagenzinha de erro. Se ele tem um while, quer dizer que o tem convênio, ele precisa passar lá para dentro também, tá? É só ver ali. Ele precisa estar nessa parte aqui. Tem convênio, precisa estar aqui. Pronto. Aí agora tenho todas as leituras, está funcionando bonitinho. Agora a gente vai ver o que nós devemos processar e apresentar ao final. E o processar é dentro desse if aqui, tá bom? Dentro desse if aqui. Agora é que começa o processamento dos dados que a gente queria. O que eu vou ter aqui? Ó? A relação dos especialistas e a respectiva quantidade de atendimentos realizados no expediente. Isto é, eu quero saber quantos atendimentos foram para clínico geral, quantos foram para nutricionista, para fonoaudiólogo e assim sucessivamente. Então aqui no processamento nem vai cair aqui, né? Vai cair nessa daqui, porque de acordo com a opção que o cara deseja, a gente já pode fazer uma certa quantidade aqui. Se a gente vai fazer isso e vai ter que apresentar ao final do expediente, a gente precisa dessa variável lá em cima em dados. Então a gente precisa de algumas variáveis. Quantidade, clínico, geral, que eu vou inicializar com 0, porque não começou a usar atendimento, o expediente ainda. QTD, nutricionista, também começa com 0. QTD, fonoaudiólogo, também começa com 0. Quantidade fisioterapeuta, começa com 0. Quantidade odontólogo, começa aqui com 0, tá? As quantidades de cada um. Aí essas quantidades eu vou incrementando de acordo com o tipo de atendimento que o cliente solicitou. Então, se for o clínico geral, né? A quantidade do clínico geral aumenta mais 1. Eu posso colocar dessa maneira aqui, que é mais curta, viu?
Aqui, quantidade, nutricionista, recebe mais um. Quantidade, fonoaudiólogo, recebe mais um. E aqui, quantidade, fisioterapeuta, também recebe mais um. E agora, quantidade, odontólogo, recebe mais um também, tá bom? Pronto, aí aqui a gente já contou. Aí esse processamento ele acabou ocorrendo ali na verificar o valor da consulta e contar os atendimentos. Então a gente coloca aqui e conta os atendimentos. A gente fez essa alteração, tá bom? Aí lá no final, que é a apresentação dos resultados, a apresentação dos dados colhidos no expediente. Expediente, tá? Aqui é que a gente vai mostrar essa relação ali, que é a primeira, a letra A. A relação dos especialistas e a respectiva quantidade de atendimentos realizados no expediente. Então, a gente vai colocar aqui, ó, quantidade de atendimentos. Beleza, aí nós vamos colocar aqui, ó, clínico geral. Vamos colocar aqui, né, clínico geral. O clínico geral a gente vai colocar. E aqui você pode utilizar o de formatação, que eu acho mais legal, que é o F e aspas simples, tá bom? Você pode utilizar dessa forma, fica bem mais simples. Eu vou colocar clínico geral, aí colocar as chaves aqui e colocar quantidade clínico geral, né? Aí eu vou colocar aqui atendimentos. Aí coloco essa aqui entre parênteses para determinar se for só um atendimento ou zero atendimento, tá bom? E aqui é só um Ctrl+C, Ctrl+V e modificar aqui, ó. Clínico geral, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e odontólogo. Então a gente vai ter que modificar cada um desses daqui. Esse daqui, né, não é mais clínico geral, é nutricionista. Essa parte aqui já não é mais clínico geral, é fonoaudiólogo. E aqui é o fisioterapeuta, e aqui é o odontólogo, tá? Odontólogo. Pronto, então aqui é só colocar aqui, modificar, né, as variáveis. Aqui é nutricionista, aqui é fonoaudiólogo, aqui é a quantidade fisioterapeuta e aqui a quantidade é do odontólogo, tá bom? Pronto, então essa letra A a gente já conseguiu fazer ela aqui. Agora a gente vai para o item B, né? A relação nominal dos clientes que possuem um convênio com a clínica e que possuem acima de 59 anos. Epa, e essa parte aí dessa parte dos nomes dos clientes é o seguinte: a gente vai ter que criar lá em cima, nos dados, uma lista que vai guardar o nome dos clientes. Nome, clientes, tá bom? Uma lista aqui que ela começa vazia. E essa lista, a gente vai... na verdade, a gente tem que nomear ela um pouco mais diferente aqui. Lista, clientes, convênio, acima de 59. Pode se colocar muito grande assim, escrever bastante, mas fica bem claro o que realmente essa lista é, né? Lista de clientes, convênio acima de 59 anos. Aí aqui a gente vai verificar somente se tiver convênio. Se tiver convênio, que é no caso aqui, ó, aplicação ou não do desconto e verificação se tem mais de 59 anos. E adicionar na lista de clientes. Tá bom? Aí, por exemplo, se ele tem convênio, beleza. Agora eu vou verificar aqui, ó, se a idade dele é acima de 59 anos, aí eu vou pegar aquela lista de convênios acima e adicionar esse nome desse cliente, tá? Eu vou colocar aqui o nome do cliente. Aí eu adiciono nessa lista, tá bom? Se a idade for maior do que 59 anos, eu adiciono na lista que ele está pedindo ali, a relação nominal, né? O nome de todo cliente que tem convênio e tem idade acima de 59 anos. Pronto, então aqui a gente já conseguiu realizar
pelo menos a inserção, a anotação da lista desse item B. Falta o que agora? Apresentar, né? Apresentar os resultados. Aí, a quantidade de apresentação aqui, agora a gente vai colocar a lista nominal. Para colocar a lista nominal, a gente vai ter o nome em lista de clientes convênio acima de 59 anos. A gente vai utilizar o for, tá bom? Aí, print, a gente vai colocar um print aqui, relação, a gente vai colocar aqui em letras maiores, relação nominal dos clientes com convênio e idade acima de 59 anos, tá bom? Aí eu vou até colocar aqui dois pontos, né? Esse código inteiro ele vai ficar à disposição no link que eu vou colocar na descrição deste vídeo, tá? Agora, o que a gente tem? Nome em listas de clientes convênio acima de 59. Beleza, aí eu vou ter que fazer o quê? Printar o nome desse cara. Nome, tá? Eu vou listar ali. Agora, o que eu tenho que verificar, uma coisa que eu acho legal é o seguinte, ó. Eu tenho que verificar se o tamanho dessa lista for maior do que zero, tá bom? Se for maior do que zero, eu faço isso. Caso não seja maior do que zero, eu informo uma mensagenzinha que eu acho mais bacana. Nenhum cliente satisfez os requisitos. Tá bom? Fica bem mais legal. Tipo ali o que eu estou verificando. Se o tamanho da lista, eu coloquei aqui dentro do parênteses, mas é fora. Se tem alguém cadastrado na lista, se não tiver, eu apresento essa mensagenzinha. Nenhum cliente satisfez os requisitos. Basicamente isso, tá bom? É só para ter essa mensagenzinha bacana. Então agora a gente fez o item B. E agora a gente tem o seguinte, o percentual de clientes que realizaram procedimento com o fisioterapeuta, né? Aí como é que a gente calcula essa porcentagem? Essa porcentagem ela é dada pela quantidade de clientes que se consultaram com o fisioterapeuta sobre a quantidade de clientes total atendida, tá? Aqui a quantidade de clientes atendidos, colocar aqui, ó, total clientes atendidos. Esse total é o que? A quantidade do clínico geral, mais a quantidade de nutricionista, mais a quantidade de nutricionista fonoaudiólogo, mais quantidade de fisioterapeuta, e assim sucessivamente. Só que eu posso fazer uma maneira melhor, para não escrever tanto ali embaixo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar apagar tudo isso daqui, colocar um zero aqui e colocar esse dado lá na minha seção de dados, que fica lá em cima. Eu vou lá para cima, coloco essa quantidade aqui, ó, bem aqui, e a cada cliente que eu vou atendendo aqui no if, né, ó, assim que eu fizer nesse if, é o que eu tenho que fazer? Menu de atendimento, leitura do nome do cliente, tal, e aqui eu coloco bem aqui, ó, quantidade total, né, na verdade, total de clientes atendidos, eu somo mais um, atualize a quantidade de clientes atendidos, tá bom? Aí, por exemplo, agora eu quero o percentual, né? O percentual é que vai ser calculado assim, ó. Percentual é igual quantidade de pessoal que foi pelo fisioterapeuta dividido pelo total de clientes atendidos, tá bom? Só que é o seguinte, ó, uma coisa que vocês têm que levar para a vida. Se fez uma divisão, sempre tem que checar se o denominador ele é zero. Então aqui, ó, se total de clientes atendidos for diferente de zero, tá bom? Aí sim é que eu posso calcular esse percentual. Aí, por exemplo, esse percentual ele vai ter que ficar aqui fora. Fisioterapeuta. Ele vai ter que ficar aqui fora, tá bom? Percentual.
fisioterapeuta. Ele fica ali fora por quê? Porque senão ele vai ficar só dentro do if e quando eu sair do if ele some, tá? Os dados somem. Aí aqui eu vou colocar o printf referente a printf não, print, né? Referente a essa questão, que é o que? Percentual de clientes que realizaram atendimento com um fisioterapeuta. Aí aqui eu abro as chaves, coloco aqui o percentual fisioterapeuta, 2 pontos, eu posso fazer o seguinte, né, esse percentual aqui, além disso, de fazer essa conta, é bom você multiplicar por 100, né, aí que você tem uma porcentagem em porcentos, né, aí você só multiplica ali por 100, eu fiz aqui só a alteração. Você pega todo aquele cálculo que a gente fez, que é a quantidade de fisioterapeuta dividido pelo total de clientes, multiplica por 100, aí tu vai ter justamente o percentual. O percentual aqui, ele vai colocar aqui, aí eu coloco aqui, ó, 2.2f, tá? Que é 2 casas decimais, depois coloco o símbolo de porcentagem, tá? Aí pronto, eu já tenho ali o item C. Agora falta o último item, que é o total arrecadado pela clínica no final do expediente. Beleza. Esse total, eu vou até basicamente nem vou precisar aqui, né, desse processamento. Aqui calcula o total, atualiza o total recebido. O total recebido é total apurado, né? Que eu vou total apurado desse expediente, né? Apurado. Ele vai ser igual ao anterior. Assim, o total apurado soma mais o valor da consulta que foi feita, né? Tipo assim, sempre a gente vai adicionando mais o valor da consulta, né? Então esse total apurado é um dado, eu vou utilizar ele lá em cima, tá? Aí eu coloco aqui, ó, total apurado. Ele recebe 00, pronto. Aí lá embaixo lá na apresentação dos resultados, eu vou colocar um printf aqui, ó. Printf não, print. Aí eu vou colocar F, aí o total arrecadado foi de tantos reais, né? Eu coloco aqui o símbolo de reais e coloco aqui total apurado, né? Aí 2.2f, que é para casas decimais, tá bom? E simplesmente isso. Aí tá aqui o programa, beleza? Aí a última coisa que eu vou ter que adicionar aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui um cabeçalho, onde eu vou colocar aqui o autor do código, que sou eu, Anderson Gomes, do código. Eu vou colocar meu e-mail da institucional, da instituição onde eu pertenço, tá bom? Qualquer dúvida, manda lá um e-mail, talvez eu não atenda muito rápido, que é muita coisa recebendo, tá? E aqui, data da última modificação. Data última modificação. Data da última modificação. A data da última modificação foi em 24 de novembro de 2021, tá bom? Aqui nós temos todo o código e agora vamos rodar para ver se realmente esse código está funcionando, né? Vou dar um play aqui. Vamos ver aqui. Informe o CPF do cliente ou -1 para encerrar o expediente. Vou informar aqui -3. Erro, CPF inválido. Tente novamente. Opa, já está dando certo. Se eu digitar o -1, ó, quantidade de atendimentos, ele informou ali. Só que ficou um negócio muito junto, né? Ficou um negócio mó esquisito. Então vamos ajeitar isso, né? Eu vou colocar aqui um /n, para dar uma quebra aqui bonita. Essa daqui outro /n. E aqui também em cada um deles eu vou colocar um /n antes para que dê essa quebra bem legal no código, tá? Vou fazer aqui novamente.
O -1 é tipo assim, não teve nenhum cliente que foi atendido. Eu coloco aqui -1. Quantidade de atendimentos, ó, clínico geral, 0 atendimentos, 0, 0, 0. Ok. Relação nominal dos clientes com convênio e idade acima de 59 anos. Nenhum cliente satisfez os requisitos, que foi aquele if que eu coloquei. Percentual de clientes que realizaram atendimento com fisioterapeuta, 0%, porque não foi atendido ninguém. O total arrecadado foi de R$0, porque ninguém foi atendido. Agora vamos executar novamente. Eu vou colocar um CPF dizendo que o CPF é o número 1. Aí apresenta o menu ali para mim e diz assim, clínico geral, nutricionista, fonoaudiólogo, né? Informe o tipo de atendimento, eu quero com clínico geral. Informe o nome do cliente, fulano 1. Informe o CPF ou para encerrar o expediente, né? -1. Perceba que aconteceu um problema aqui, ó. Clínico geral, mas ele não me pediu para mim informar a idade, né? A idade do nosso cliente. E aqui o valor total arrecadado continua sendo 0. Então aconteceu algum problema aqui. Vamos identificar. Aqui não é, deve ser por aqui. Vamos lá. Eu fiz a leitura do nome do cliente, ok. Enquanto a idade... aqui ó. A idade, eu vou ter que colocar -1 para ela poder entrar dentro do while. Tá bom? E aqui eu tenho que colocar um valor aleatório para não ser igual o S, tá? Para não ser igual o S nem igual o N, né? Porque tem que ser obrigatoriamente. É porque o Python ele não tem o do while, eu acho isso muito chato. Não tem essas coisas. Pronto. Então aqui eu dei essa consertada, tá? No código. Vamos rodar novamente. O CPF é 1, eu quero com clínico geral. O nome do cliente é fulano 1. Idade em anos, eu vou colocar 60 anos. O cliente tem convênio? Ele tem convênio. E agora, informe o CPF do cliente para encerrar o expediente. Perceba que está ali junto, né? Tá uma coisa chata. Esse negócio de ficar muito junto, eu não acho bacana. Vou colocar um -1 aqui. Aqui, ó, quantidade, um atendimento, o fulano foi adicionado na lista, né? Só que eu vou consertar esses detalhes de estar muito justo. Está muito próximo um do outro os dados ali. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar um barra N nesse menu. Vou colocar também um barra N nessa parte aqui. E aqui informe a idade também, informe a idade do cliente, eu também irei dar um barra N para ficar bem espaçado. Aqui também um barra N. Tá bom? Sempre com os barra N's ali, só para a gente deixar mais bonito a saída aqui, para não ficar tão justo, né? Vamos lá. Cliente 1, clínico geral, eu quero clínico geral, informe o nome do cliente. Cara, o nome do cliente é o fulano 1. Informe a idade. Ó, o nome ali tá errado, vou dar um stop aqui. Na leitura do nome está muito justa ali. Leitura do nome, deixa eu identificar onde é que está. Informe a idade, informe o nome do cliente. Pronto, é bem aqui que está o problema. Tá bom? É só colocar um barra N bem no início do print que ele já funciona. Aí fulano 1. Aí ele deu uma exceção aqui, tá? Porque eu digitei uma palavra em vez de um número. É clínico geral, fulano 1. Idade do cliente, 60 anos. Ele tem convênio sim. O CPF do segundo cliente é 2, ele quer fazer uma consulta com fisioterapeuta. O nome dele é fulano 2. Ele tem 30 anos. Ele não tem convênio e eu quero encerrar o expediente. Aí aqui, ó, quantidade de atendimentos. Foi um atendimento para o clínico geral, um para o fisioterapeuta, fechado. Somente teve o fulano 1, que ele tem a idade maior do que 59 e tem convênio. O percentual de clientes que realizaram atendimento com o fisioterapeuta foi de 50%, ok. E o total arrecadado foi de R$ 62,50. Aqui, eu acredito que isso esteja
incorreto esse valor. Por quê? Né? Vamos analisar aqui. 62,50. Olha, o fulano aqui, o fulano 1, ele tinha convênio com o clínico geral. O clínico geral cobra 250. 75%, 250, 75%, nós temos 150, nós temos bem baratinho. Agora, o fisioterapeuta foi para o cara de 30 anos que não tinha convênio, tá bom? Ó, o cliente tem convênio? Não tem convênio. Então era para ser 200 e pouco. Eu acabei cometendo um erro aqui. A gente tem que checar esse problema. Vamos lá. Se o clínico geral, valor da consulta, clínico geral, valor da fisioterapeuta 150, ó. Aí quantidade, beleza, aí. Vamos lá. Se tem convênio, realiza o valor realiza esse desconto, né? É porque o total apurado ficou dentro do IF do convênio, tá bom? Ele tem que sair para fora. Agora a gente vai fazer o mesmo teste. Vamos lá, fazer o mesmo teste. Outra coisa que eu tenho que modificar aqui, é bem aqui embaixo que eu coloquei atendimento, como é aqui, tá bom? Vamos fazer o último teste, que é esse daqui para dar saideira. Vou a opção 1, que é o fulano 1, ele tem 60 anos, ele tem convênio. Agora é o 2, o fulano 2, ele vai com o fisioterapeuta, que é o 4, ele é o fulano 2, informalidade do cliente em anos, ele tem 30 anos e ele não tem convênio. E menos 1 para encerrar o expediente. Pronto, agora sim foi correto, R$ 212,50, porque é 150 do fisioterapeuta, mais R$ 62,50 do clínico geral. E ali está a relação nominal da galera que tem convênio acima de 59 anos, que é o fulano 1, apenas ele. Pronto, esse é a finalização. Lembrando que esse código estará disponível para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Espero ter ajudado e até um próximo vídeo.